Fala pessoal, bom, é, nesse vídeo a gente vai passar um pouquinho mais, de uma forma mais detalhada, né, sobre a parte aqui dos models do Django, entender também a questão de alguns comandos que eu tinha executado no vídeo anterior, que é sobre a questão da aplicação das modificações aqui dos modelos no banco de dados. Então, para começar, a gente tem que entender uma coisa. O Django ele se conecta com o banco de dados, mas por padrão ele já deixa aqui para gente, ele já cria, né? Quando a gente cria o projeto, ele já cria aqui com SQLite 3. Então isso daqui já é padrão dele, já é default, mas a gente pode usar outros bancos de dados, pode usar Mongo, pode usar é, Postgres, qualquer outro banco de dados a gente consegue estar conectando. E como que o Django faz a interface, né, com o banco de dados, né? É por meio dos modelos que a gente instancia. Então, estou aqui na pasta do projeto, e tem aqui o aplicativo. Os aplicativos, cada um deles pode ter N modelos diferentes, e ele já cria aqui para a gente um arquivo chamado models. Aqui dentro, no vídeo anterior, eu tinha criado esse blog post, mas agora eu deixei um pronto aqui já, né? Um pouquinho mais detalhado alguns outros modelos e o que a gente consegue fazer aqui dentro. Bom, vamos lá então. Dar um zoom aqui para ficar melhor. Basicamente aqui eu estou criando um modelo categoria. Então imagina como lá no banco de dados a gente tendo uma tabela chamada categoria. E quais vão ser os atributos, né, dessa tabela? Então aqui eu descrevi aqui um name e um description. Então, serão ali dois atributos da minha tabela. E aí aqui eu defino qual que é o tipo de dado. Então aqui eu defini como um char field e um text field. A diferença deles é que o text field aparece com aquele campo maior, né, que pode ser inseridos mais caracteres. E o char field aparece ali com um campo menorzinho, somente um input. Então, basicamente, aqui a gente consegue definir alguns atributos também dessa nossa, desse nosso atributo aqui do modelo. A gente consegue ter algumas configurações. Um deles é o tamanho máximo. Então, a gente vai dizer que aqui vai aceitar no máximo 100 caracteres. Esse unique aqui, a gente diz para o banco que pode existir somente uma categoria com esse nome. Então, é bem parecido com a estrutura de query mesmo de banco de dados, mas a gente manipula tudo isso é, pelo próprio Django aqui, pelo próprio Python, né? Então, é, esse break aqui é, funciona mais pro Django, né? Essa configuração diz pro Django que pode ser um campo em branco. Só que para o banco de dados, se a gente colocar aqui como false, para o banco de dados vai ser como o nulo não pode existir. Então tem que ser um campo obrigatório ali, né? Então, isso daqui a gente entende como uma validação de interface ali do Django, e isso daqui é uma validação do próprio banco de dados. A gente tem um campo de números inteiros, e aí a gente tem essa configuração aqui de default. Então, toda vez que a gente abrir ali aquela nossa telinha de cadastro, o valor padrão aqui vai ser o zero, que é o nosso campo numérico. A gente pode ter opções de escolhas, né? Então, aqui a gente cria um array com as nossas opções. E aí, depois a gente define aqui um campo, como char field mesmo, e diz que ele vai ter essas seguintes opções. Então, é, é, fica como padrão e a gente consegue definir uma opção também como padrão. Usando aqui o default, o active, é o mesmo active daqui. A gente tem também campos de data e hora, então a gente usa datetime field. Esses campos, né, são todos da própria biblioteca do Django, então é ele que vai fazer a manipulação ali internamente.
Então a gente só chama aqui o models, ponto, o tipo de campo que a gente deseja. E aqui a gente tem uma configuração bem interessante, que esse AutoNull ele vai preencher a data, é assim que que esse objeto for criado, e aqui ele vai preencher toda vez que eu salvar novamente, né? Então toda vez que eu atualizo. Essa funçãozinha aqui que a gente cria aqui dentro é basicamente para a gente definir o que vai aparecer ali na listagem. Então isso daqui é do próprio Django mesmo, só para a gente conseguir visualizar. E aí aqui a gente pode personalizar, pode adicionar campos, pode colocar um campo junto com o outro, então dá para fazer N coisas. Eu criei aqui um outro modelo também, esse aqui é o modelo de categoria, né? Então imagina aí uma loja, que é uma loja tem várias categorias e vários produtos, e cada produto está inserido ali numa categoria. Então aqui o nosso produto também vai ter um título, uma descrição, mesmo esquema ali do que a gente já passou. A gente vai ter um preço que a gente define aqui como um campo decimal, e aí a gente consegue definir a quantidade máximas de dígitos e quantas casas decimais. Então aqui ele pode ter 10 dígitos com duas casas decimais. Um outro campo interessante também é esse campo inteiro positivo. Então aqui ele só vai aceitar números inteiros positivos, né? Então do zero para cima. Já é uma validação que a gente consegue fazer, né? Então, não preciso ter uma implementação direto na interface ou com algum código personalizado para fazer alguma validação se o número é negativo ou não. Então, tem vários recursos aqui do próprio modelo do Django que ele já entrega, que a gente consegue implementar aqui direto sem precisar criar nada personalizado. Então, tem a quantidade, também aqui o inteiro, né? É um campo booleano, então é só verdadeiro ou falso. Então é o boolean field. Tem o date field, que é basicamente para datas, né? O outro que a gente tinha aqui era o date time, tá aqui. Então a gente tem um aqui só para datas também. E a gente consegue também fazer as relações ali, as mesmas relações que a gente tem em banco de dados com chave estrangeira e tudo mais, a gente consegue fazer isso aqui no Django também. Então a gente consegue, nesse modelo, definir que ele vai ter uma categoria. Então a gente define aqui uma chave estrangeira e a gente faz a referência aqui do nosso modelo que a gente vai puxar chave estrangeira. Então aqui todo produto ele tem que ter uma categoria. Aqui é um outro campo de texto também. Aqui, como eu falei, a gente consegue combinar. Ó, aqui basicamente ele vai entregar ali na listagem o título mais o campo SKU. Então é bem legal. Tem muita possibilidade dentro dessa biblioteca aqui do Models. Então eu recomendo também dar uma olhada na documentação do Django, né? E aí a gente consegue ter mais informações. Dependendo ali de caso a caso, o que você vai precisar usar no seu sistema. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui, né? Só para a gente ver esse modelo aqui, como que ele fica implementado. Então, basicamente, eu vou entrar aqui na pasta do projeto. Depois eu vou ativar o ambiente para a gente ter acesso às bibliotecas. Então, source main bin activate. Beleza. Se eu rodar aqui o Python 3 manage.py run server, ele vai rodar sem problemas. Se a gente executar, atualizar aqui, ele colocou o www na frente. A gente ainda não consegue ver aqueles modelos, ó. Então, por enquanto, está só aqui o que foi criado anteriormente. E como que a gente faz para, de fato, essas aplicações que a gente criou aqui no modelo funcionar e aparecer ali no Django, né? De uma forma que o Django reconheça. Então, tem dois comandos aqui que o Django tem implementado
para ajudar a gente a fazer isso. Basicamente, primeiro a gente vai fazer isso aqui, manage.py make migrations. O que isso faz? Ele faz uma geral aqui em todo o projeto, a gente consegue fazer por aplicativo também, mas por padrão aqui ele faz uma geral em todos os modelos do projeto e vê o que foi criado de novo ali que ainda não existe no banco de dados, ou o que foi alterado. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai falar, ó, criou o modelo categoria e criou o modelo produto. Então, aqui ele cria um script para esse script ir no banco de dados e fazer a criação desses dois modelos. Se eu tivesse alterado algum campo, ia aparecer aqui também, ó, o campo tal foi alterado, e aí ele cria esse script internamente. Acho que a gente consegue ver aqui, tem uma pasta migrations, ó, a gente consegue ver esse script aqui. Então, basicamente, ele cria uma operação e aí já é o esquema interno. A gente consegue alterar, às vezes é necessário fazer alguma alteração direta aqui nesse script também, mas é bem raro. Mas ainda isso não é executado, porque a gente só disse para o Django, ó, verifica o que eu criei de novo e gera o script aí para a gente depois aplicar essas modificações. E aí tem um outro comando que é o migrate. Isso daqui basicamente vai pegar o script que ele criou no passo anterior e vai fazer a alteração lá no nosso banco. Então aqui ele falou que as aplicações foram alteradas com sucesso, deu um okzinho, então categoria, o script aqui, né, categoria e produto, foi executado. Agora, se eu entro aqui, e atualizar a página, a gente ainda não consegue ver esses modelos. Por quê? Eles já estão criados, já existem no banco de dados, mas o nosso admin ainda não entendeu que eles precisam ser expostos ali, né, no admin. Então, eu preciso vir aqui e fazer o seguinte, no admin do meu aplicativo, entrar no arquivo admin.py, a partir dos modelos, chamar aqui os modelos ali que eu acabei de criar. E aí eu vou copiar e colar. E a gente precisa registrar eles aqui. Então, basicamente a gente faz isso aqui. A gente registra. E aqui a gente pode ter um modelo, né? Na verdade, uma classe que pode aplicar algumas modificações no modelo pelo próprio Django admin. E aí a gente dá um outro nome aqui. Chama de... por padrão, né? A gente replica o nome do modelo e coloca um admin na frente só para diferenciar, para dizer que isso daqui é o modelo que está indo ali pro Django admin. Aqui não tem necessidade de executar o make migrations, nem o migrating, mas se a gente acessar aqui agora o nosso admin, a gente já vai ver que eles estão aqui, o categorias e o produto. E aí a gente já consegue, por aqui, pelo próprio admin, a gente já consegue estar cadastrando, ó, todos os campos que estão ali já existem, inclusive aqui o categoria, que ainda não tem nenhum criado. Então a gente pode até fazer um teste aqui. Teste, minha categoria de teste. Aqui vou colocar save. Vou lá no produto, cadastrar aqui um produto. E aí ele já aparece aqui. Teste. Consigo inclusive visualizar, ó. Clico ali, ele já vai direto. Consigo adicionar por aqui também. Consigo editar e ele abre aqui um modalzinho pra gente. Se eu quiser adicionar por aqui também eu consigo. Então é bem legal aqui essa parte do Django. E aí aqui a gente já consegue ver esse relacionamento, né, entre os modelos.